A gente vai assistir a palestra do nosso último convidado, que vai participar do painel, mas antes ele vai falar um pouquinho aqui para a gente, o professor Sérgio Besserman Viana, do Departamento de Economia e Engenharia Ambiental da PUC do Rio. Ele é presidente do Instituto Municipal Pereira Passos e da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio. Ele também é comentarista da Rádio CBN e articulista do jornal O Globo. Foi diretor de planejamento do BNDES entre 1996 e 1999 e presidente do IBGE e do Instituto Pereira Passos. Por favor, professor Besserman. Bom dia, agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui. Hoje é o dia final da COP21, embora o documento não vá ficar pronto, vai ficar pronto apenas amanhã. E tem sido minha vida, mudanças climáticas. Nós precisamos, aqueles que queremos evitar os piores cenários de aquecimento global, que afetarão o bem-estar de centenas de milhões de pessoas. Segundo o Banco Mundial, não segundo o Greenpeace, segundo o Banco Mundial, as mudanças climáticas podem pôr a perder todos os ganhos contra a pobreza dos últimos 20 anos. E, na realidade, isso é só uma frase, é bem mais grave do que isso. E, para que haja sucesso nessa tentativa, a indústria química será absolutamente fundamental. As oportunidades para a indústria química serão extraordinárias. Ontem mesmo, no Valor, eu li uma excelente entrevista, creio que do diretor da Solvay, ou de algum diretor da Solvay, não sei se foi o senhor, no jornal Valor Econômico. Por outro lado, meu tempo ia ser um pouco maior, eu ia fazer suspense. Não vou. Por outro lado, as ameaças são também do mesmo tamanho para a indústria química. Uma bomba atômica vai cair na estrutura geral de preços relativos da economia de mercado global. Todos os preços relativos serão profundamente alterados. Isso significa que, se todos tivessem a mesma intensidade em carbono, todos sofreriam um mesmo adicional de custos. Como não é o caso, a intensidade de carbono de países, cidades, empresas, setores, materiais é completamente diferente. Aqueles que tiverem muita intensidade em carbono não é que vão ter problemas, vão desaparecer. E aqueles que conseguirem o seu caminho nesse novo mundo terão uma longa estrada de prosperidade. Mas estas não são palavras abstratas, trata-se de algo muito concreto. Então, eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir a todos os senhores que abandonem completamente a visão do século XX, de meio ambiente lá, crescimento econômico, combate à pobreza, combate à desigualdade lá, e que a nossa tarefa é harmonizar isso do melhor jeito possível para cumprirmos aqueles objetivos fundamentais sem destruir a natureza. Isso não faz nenhum sentido, é uma completa idiotice. Faz sentido apenas do ponto de vista local, é claro, e os senhores têm feito um excelente trabalho no controle de efluentes, em evitar danos ao entorno imediato e assim por diante. Mas nós não estamos falando de uma questão local, estamos falando de uma questão global, na qual nos atrasamos suficientemente para já termos assinado um contrato muito ruim. O que nós vamos tentar fazer na COP21 amanhã, e o resultado já posso adiantar qual é. Metas ambiciosas e um modelo de negócios que nenhum dos senhores adotaria nas suas empresas, porque iria falir em muito pouco tempo. Metas que cada um cumpre, se quiser, se não quiser, e assim por diante. Mas é a realidade tal qual ela é. Um mau negócio já está contratado, mas o mau negócio é um aquecimento da temperatura média do planeta de 2 graus Celsius. Não há mais o que fazer. Um péssimo negócio está no horizonte, business as usual. Segundo os vários modelos, nós iríamos, então, até o final do século para 4, 5, 6 graus Celsius de elevação da temperatura média. O quadro implica na maior
transição, na mais acelerada transição tecnológica de toda a história da humanidade. Deixa eu voltar ao ponto anterior. Quando pedi que abandonassem essa visão, é porque ela não faz nenhum sentido na medida em que nós não temos nenhum poder para destruir a natureza do planeta ou sequer provocar algum ruído na natureza do planeta. Nós temos um imenso poder para provocar problemas para a natureza do planeta do nosso tempo. E estamos fazendo isso, estamos aquecendo o planeta. Acontece que o nosso tempo é curtíssimo. Nós vivemos 80 anos, Jesus esteve aqui há 2.000 anos, a agricultura tem 13.000 anos, e o primeiro bebê idêntico a nós, que se tivesse estudado, estaria aqui sentado, concordando, discordando ou pensando nas dificuldades da economia. Esse bebê tem 200.000 anos. A vida no planeta tem 3 bilhões e 600 milhões de anos e já passou inúmeras vezes por dificuldades incomensuráveis, não existem palavras para descrever, maiores do que qualquer coisa que a humanidade possa fazer. Se a humanidade explodisse todas as bombas atômicas e nucleares que tem, multiplicasse isso por 300, e a indústria química do mundo se destinasse a destruir o que existia, junto com todas as outras indústrias, isso não seria 1/1000 dos eventos pelos quais o planeta já passou em circunstâncias naturais. Foram 30 e tantas extinções, 15 muito fortes, 5 têm o nome técnico de as grandes extinções. Se a humanidade existisse em qualquer uma delas, com todas as forças que tem hoje, a NASA, o Exército Norte-Americano, a Biquinho, o Senai, o Flamengo, a chance de que um de nós sobrevivesse, em ciência não se pode dizer zero, toda ciência probabilística, tenderia fortissimamente a zero. Foram 5 vezes. O que a ciência nos ensina é que de 5 milhões a 10 milhões de anos depois, está tudo aí de novo. Então, e para a natureza, isso é um piscar de olhos. Então, o máximo que nós podemos fazer é criar circunstâncias horrorosas que podem até afetar a própria sobrevivência da humanidade. Mas nós não podemos fazer mal nenhum à natureza do planeta no tempo dela. Entretanto, nós caímos numa ilusão muito estranha. Nós, economistas, homens de negócio, nesses últimos 300 anos que foram tão extraordinários para a humanidade, libertaram pessoas da pobreza, aumentaram a expectativa de vida, reduziram brutalmente a mortalidade infantil, continua a haver desigualdade, pobreza, vários problemas, mas a vida melhorou demais, até mesmo a violência diminuiu muito. A vida antes era muito ruim. Nós fomos caçadores-coletores, agricultores, durante 199.700 anos. E vivíamos, fizemos coisas bonitas, mas a vida era horrorosa. A gente tinha uma expectativa de vida de 40 anos, 35 anos, e vivíamos 24 horas por dia, cotidianamente, sob o medo de que pega um resfriado, uma pneumonia, semana que vem não estou aqui. A criança passa ali correndo, come alguma coisa errada, toma uma intoxicação, em 3 dias ela não está aqui. E não é que essas coisas ocorriam, é que a gente vivia 24 horas por dia assim. Eu costumo brincar que a gente vê aqueles filmes de caras em navios, que vikings, aí vai, enfia a espada, corta a cabeça, corta o braço, oferece o peito. O sujeito vai morrer de diarreia aos 40 anos, está com 38, a taxa de retorno de ser covarde é baixíssima. É melhor morrer lá, tá? A vida melhorou muito, e os senhores são partícipes essenciais dessa melhoria. Mas nós cometemos um equívoco. Compreensível, mas um equívoco. Muito estranho para os economistas. Nós acreditamos em free lunch. Durante esses 300 anos, nós acreditamos em free lunch. Não poderia haver a minha ciência, a ciência econômica, se existisse free lunch. Só existe economia porque há escassez. Mas nós achamos que na relação da natureza, do planeta, na relação da humanidade, da produção e do consumo, com a casa finita em que vivemos, era free lunch. Não tem problema nenhum, etc. e tal.
E aí é que o bicho pegou. Porque se o planeta fosse 10 vezes maior, nós estaríamos tendo essa discussão daqui a algum tempo. Se a população ou seu impacto ambiental fosse 5 vezes menor, nós estaríamos tendo essa mesma discussão daqui a algum tempo. Mas é agora. Nós temos a bênção ou a maldição de vivermos o tempo em que a conta foi colocada na nossa mesa. Está aqui. É agora. Decidam, vão pagar ou não vão pagar. Eu vou ilustrar em números a dramaticidade. Pouco importa se as coisas vão ser decididas em Paris e aí vai tudo muito rápido, ou se vai demorar um pouco mais. Porque se demorar um pouco mais, a inclinação da curva, a aceleração das mudanças terá que ser mais intensa. Nós ouvimos aqui o presidente da Braskem, que tenho trabalhado também, mencionar as dificuldades para investimentos quando há inseguranças ou incertezas relativas a 15, 20 anos. Pois bem, os principais CEOs das maiores companhias do mundo se apresentaram em Paris agora exigindo a precificação do carbono, não é porque também estão na luta contra as mudanças climáticas, é porque é impossível investir num horizonte de 20, 30, 40 anos, um Project Finance do nosso BNDES, nessa incerteza. As contas que fizermos sobre o retorno são pura ficção. Sempre foram, porque as tecnologias mudam um pouco, sempre foram um pouco ficcionais. Mudam um pouco, não, mudam muito. Mas agora são completamente ficções. Há um preço, o preço de emissão de gases de efeito estufa, que não é considerado. É um custo, esquenta o planeta, mata milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas, terá que ser alterado, é agora, e esse custo não está considerado no preço das mercadorias todas. Ele terá que ser incluído. De um jeito assimétrico, de um jeito meio bobinho, que nem lá na COP, contribuições nacionais, coisas desse tipo. Mas isso são as dificuldades naturais de 190 países entrarem em acordo. Em teoria dos jogos, eu diria que é impossível que isso aconteça. Por isso, nós vamos depender de vocês, da indústria aqui. Vocês não são caudatários, vocês são a vanguarda desse processo. O setor empresarial em geral e a indústria química num lugar muito destacado. É fácil de ilustrar em números. O orçamento para a gente ficar perto de 2 graus Celsius, um pouco mais, é mais ou menos o seguinte. Nós temos o direito de emitir até 2100 1.000 gigatoneladas de CO2 equivalentes. Já emitimos 730. Temos até 2100 o direito de emitirmos 270. Emitimos 12 por ano. Vamos fazer com 10 a conta. Em 27 anos está encerrado o orçamento. 2015 mais 27, 2022, 2042, acabou. Daí em diante é mais de 2 graus Celsius. Isso é um pesadelo. E é um mundo cheio de guerras, conflitos, genocídios. O que está acontecendo na Síria não é causado pelas mudanças climáticas, mas não fossem 4 anos de seca seguidas num país que já tem pouca água, o ambiente para o que está acontecendo não existiria. Assim será no mundo todo. É inevitável, não é nenhuma projeção abstrata. Nós temos pouquíssimo tempo para esses 10, na verdade 13 ou 12 gigatoneladas de carbono que emitimos a cada ano serem zerados. Caso contrário, esse será o cenário. Esse não é o único limite biofísico que foi atingido. Há outros. Um deles afeta tremendamente a indústria química. Também não é mais possível alimentar 7 bilhões, daqui a pouco 10, talvez um pouco mais, de pessoas com base na Revolução Verde.
que salvou o mundo, que jogou maltos, as projeções de maltos na lata do lixo. Não, ninguém tem falta de alimento hoje, tem falta de dinheiro ou acesso aos alimentos. Porém, os fosfatos nitrogenados são, não sabíamos disso, sabemos há apenas 5, 6 anos, nem entrou na agenda da Rio+20, são a causa das zonas mortas dos oceanos. Estão criando desertos muito maiores que o Saara, onde não há um ser vivo sequer. O nitrogênio que jogamos na agricultura, de um jeito ou de outro, pelos rios, canais, lixiviação, etc. e tal, ele acaba nos oceanos. E são a causa. Nós teremos que alimentar 10, 12 bilhões de pessoas com muita ciência, com muita tecnologia, com muita indústria química, mas outra. Obrigatoriamente outra. Por isso o título tão bem dado pela Bequim de biotecnologia, bioeconomia. Seguramente biotecnologia e nanotecnologia terão um papel enorme. É preciso mesmo trazer fosfatos do Marrocos e botar na agricultura, ou podemos trabalhar com as bactérias que capturarão do ar o nitrogênio necessário? A agricultura, é só conversar com o professor Eduardo Assad da Embrapa, a agricultura em 20 anos, só 20 anos, 30 anos, piscarzinho de olhos, será dramaticamente diferente da agricultura que conhecemos hoje. Então, somando esses dois problemas, a imperiosa necessidade de redução das emissões de gases de efeito estufa em todos os processos existentes, numa velocidade que tem pouco a ver com essas negociações diplomáticas. Mais a questão do nitrogênio e a da biodiversidade, que o meu tempo esgotou, não vou comentá-la, nós viveremos um período de... O que Michael Porter, grande economista de economia industrial, chamava de Vale da Morte. Todas as empresas vão indo muito bem, até que as concorrentes mais novas copiam, compram equipamentos mais novos, tecnologias mais recentes, e atingem o mesmo ponto. A empresa entra no Vale da Morte, e, nesse período, ela tem que se reinventar e sair, então, para a sua nova trajetória. O melhor exemplo é a IBM dos anos 90. O Vale da Morte agora é o Grand Canyon. Quem acertar sairá por uma trajetória muito bonita desse século. Quem errar ficará no Grand Canyon. Não há opção. Isso não é uma discussão de ser a favor ou contra o meio ambiente. Repito, por mais que a gente, caso nos atrasemos um pouco, não caiam na ilusão de que, se nos atrasarmos um pouco, vai ter que ser mais acelerado ali na frente, e isso será imposto pela realidade, por guerras, conflitos e coisas desse tipo. Como o universo político global não consegue e não conseguirá chegar num acordo à altura da velocidade dessa transformação, o que é indispensável é que os senhores, o setor empresarial, perfeitamente capaz de fazer contas e de entendê-las com toda clareza, de antecipar as precificações, não por generosidade apenas, mas principalmente para se posicionarem adequadamente na competição. Os senhores podem antecipar e devem antecipar tudo o que está por acontecer. Nós dependeremos disso para conseguirmos ficar em 2 graus Celsius, para evitar uma crise gravíssima de biodiversidade, para construir uma nova forma de produzir alimentos para 10 bilhões de pessoas. Os senhores não são pressionados mais. Já houve um tempo que era assim. Por favor, pressionem. Muito obrigado.